Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e voltei aqui de uma hibernaçãozinha para reagir direto a esse trailer do Secret Wars, é esse o nome? É Doomsday, né, no original. Então, como é que eles estão chamando isso no Brasil? Vou ter que olhar depois. Enfim, é isso, vamos ver o que vai ser de Doutor Destino, se Doutor Destino vai aparecer, que neste caso eles já anunciaram há uns 3 anos, 2 anos, né, que vai ser o próprio Tony Stark. Vamos ver o que vai mostrar por aí. Death comes for us all. That's all I know for sure. The question isn't, are you prepared to die? The question is, who will you be when you close your eyes? Então tá, né? Só sobrou vocês dois. Só isso. Tá, eles botaram um relógio, né? Legal. Bom, vou botar devagar e aí a gente vai comentando algumas coisas. Por enquanto não dá pra ver nada. Eu vou até tirar o som aqui. Eles devem estar ainda aí em processo, né, de decisão do roteiro final. Então o que eles estão gravando são algumas cenas chaves, mas que não necessariamente apontam o que aconteceu. Pelo nome podem ser muitas coisas. Eu acabei falando Guerras Secretas sem querer, mas agora me ocorreu que pode ser que tenha um pouco dessa última Guerras Secretas. Eu não sei se teve outra depois, mas foi quando eu parei de ler os gibis mensais. Em que tem vários universos, né? E eles acabam colidindo, aí tem tipo uma guerra entre cada um dos universos. Pode ser que seja isso que isso esteja apontando. E eu achei interessante eles focarem só nos X-Men nesse primeiro teaser aí. Não sei se já tiveram outros teasers, vocês escrevem aqui nos comentários. Bom, o que eu posso dizer sobre isso é que, assim, a cena do Ciclope lá e as pernas gigantes, provavelmente de sentinelas destruindo o Instituto, é legal. Mas a gente, vou até pausar aqui, mas a gente tem que pensar que a essa altura do campeonato, quantas vezes a gente já não se despediu dos X-Men da Fox? Dessa interação especificamente. Você teve o X-Men Days of a Future Past, né? Que seria supostamente você se despedindo dos X-Men antigos. Aí depois você teve a despedida mesmo, que foi aquele último filme da Fênix, que apesar de não ter necessariamente os atores antigos, ainda era o X-Men da Fox. Segunda despedida. Aí você teve o último filme do Wolverine solo, que foi sobre ele encontrando a X-23 e tudo mais, e ele meio que se despedindo de novo. Outra despedida dos X-Men da Fox. Ali o Professor Xavier até tá, e é importante pro enredo, e ele também tem seu desfecho. Aí no Deadpool e Wolverine, você tem de novo os X-Men da Fox aparecendo, e de novo a gente se despedindo deles. Então são 3 ou 4 vezes, e aqui, pelo visto, vai ser a 5ª despedida neste mesmo grupo. Esse grupo de super-heróis, X-Men nos cinemas, é mais tempo se despedindo do que fazendo filme mesmo. Mais tempo se despedindo do que, sei lá, fazendo adaptação de sagas, adaptações de histórias. Isso é bem complicado. Começou mal pra mim. Mas é bom ver de novo, né, o Magneto e o Professor Xavier aí conversando da minha infância, porque quando eu era criança eles eram o Professor Xavier e o Magneto. Agora eu já sou quase idoso e eles continuam sendo o Professor Xavier e o Magneto. Então tem uma parte legal até nisso. E o Ciclope, que é o mesmo, pelo que deu pra ver, parece ser o mesmo Ciclope lá do início. Muita gente reclama que não foi feita justiça com o personagem, e eu entendo, mas eu acho que a maioria dos personagens ali não foi feita justiça, porque X-Men é o tipo de gibi que é muito grande pra você conseguir fazer um filme que abarque todo mundo. E obviamente que naquele período lá nos anos 2000, o foco era o Wolverine. Então, não adianta reclamar tanto, porque eu acho que nenhum dos personagens estava no nível do... Acho que nem o próprio... Talvez o Wolverine, mas eu acho que nem o próprio Wolverine
Talvez a mística também tava bem legal no início, depois ela foi ficando chata. Mas nenhum tava no nível dos quadrinhos, porque justamente é muito personagem. Ó, X-Men é muito personagem. Todos têm uma história muito profunda. E você tem pouco tempo nos filmes, né? E você tinha ainda um marketing que você focava naqueles grandes figurões. No Homem-Aranha, no Wolverine, que era quem tava tendo filme naquela época. No Batman, Superman, etc. É isso. Então pouco deu pra ver, pouco se sabe. O nome do filme é Doomsday, nada do Doutor Destino nesse teaser especificamente, nem a relação dele com os X-Men. Mas vamos acompanhando, é isso. Então, aproveitando que eu estou aqui, vamos reagir aos do... Porque eu cliquei na página lá da Marvel, né? E apareceu outros. Apareceu do Thor e do Capitão América, do Steve Rogers, no caso, perdão. Isso é muito importante. Então vamos reagir todos. E aí depois, enfim, eu posso fazer mais um comentário. É isso. Vai aparecer a Peggy Carter. Por falar em Peggy Carter, quem se levou a sobrinha dela, né? Que aparece na série do Falcão e do Soldado Invernal. Com um bebê, with a baby. De dezembro, não tinha reparado exatamente na data. Só vi o relógio, tá? Mais alguma coisa? Não. Bom, vamos lá, né? Rapidinho comentar, deixa eu botar em algum frame aqui que ele apareça. Esse aqui tá bom. Notem, a primeira coisa que eu queria que vocês notassem é que no título, né, está Steve Rogers retorna. Ou seja, ele não está retornando necessariamente como Capitão América. Isso daí, esse teaser, significa que ele vai usar a roupa, etc. Não necessariamente. É um teaser, ele pode estar só passando a roupa e depois ele aparecer o tempo todo daquele jeito, falar e ir embora, tá? Então não quer dizer grandes coisas aí. Em relação ao filho, também não representa muita coisa pra mim, eu vou te dizer por quê. Enquanto eu lia a Marvel mensalmente, religiosamente, vamos dizer assim, não tinha uma história oficial no 616 do filho do Capitão, pelo menos que eu tenha chegado a ler uma história oficial e o Capitão América tinha filho. Mas eu já li algumas histórias extras, em outras, às vezes em outras mídias, às vezes é o Sword dos quadrinhos, em que ele tinha filho. Aí ele tinha filho com a Peggy Carter. É Peggy o primeiro nome dela? Acho que é. Enfim, com a tia Carter lá, que era a namorada dele mesmo no filme. Com a vampira, bizarramente. Com a Viúva Negra, que é inclusive num desenho animado, onde eu quero chegar. Essa criança, esse filho, que pode nem ser filho dele, pode ser filho de alguém que ele tá cuidando porque a pessoa morreu. Enfim, a gente não sabe a história. Bom a gente ter isso em mente, né? A gente não sabe a história. Não representa tanta coisa pra mim nesse sentido. Representa mais uma tentativa da própria Disney Marvel de dizer, olha, você gosta do Steve Rogers, do Chris Evans? Ele vai estar neste filme. Mas, de novo, não temos nenhuma indicação narrativa do que isso significa, nada de destino, nada. Desculpa, não achei tão interessante. Não tenho muita coisa pra acrescentar, não. Agora, por último, a gente vai ter esse aqui do Thor. Bora ver. Tem alguma coisa aí? Father, all my life, I've answered every call. To honor, duty, to war. But now fate has given me something I never sought.
child. Eu tinha até me esquecido disso do último Life filme, meu Deus. untouched by the storm. Abafa. Viajei. Lend me the strength of the old fathers, so that I may fight once more, defeat one more enemy, and return home to her. Not as a warrior, but as warmth, to teach her not battle, but stillness, the kind I never knew. Please, Father, heed my words. Bom. É isso aí. Mesma coisa, né? Vou botar aqui numa foto dele também. Pronto. Return home to her. De novo, não traz muitas informações, a não ser o fato de que se eles usarem essa filmagem aí no filme final, significa que ele ainda não tem de novo, de alguma forma, né? Ele poderia recuperar eu não sei falar o nome do martelo, Mjolnir. Eu gosto daquela personagem que fala Mjolnir. O Mjolnir. O martelo original dele. Ele tá aí com aquela que, se eu não me engano, ele chama de Stormbreak, que é essa arma dele. Que é pelo período que ele se torna indigno. Isso acontece nos quadrinhos, tá? Quando eu parei de ler os gibis do Thor, eu não lembro se ele já tinha voltado. Não, ainda não tinha voltado. Ainda tinha a Jane, né, como Thor, como poderosa Thor. Então não tenho esse conhecimento se o Mjolnir volta pra mão dele em algum momento. Nos quadrinhos, tá, gente? No 616. Bom, o que eu posso dizer é que, de novo, não traz grandes informações sobre a história. Traz apenas uma tentativa de resgate desse personagem. Só que no caso do Thor, não fica tão legal porque, por culpa da própria Marvel Disney, porque ele sempre faz os filmes do Thor ser mais galhofa do que qualquer outra coisa. E aqui acaba se tornando uma coisa piegas, porque ele tá uma coisa emotiva, uma coisa dramática, que é compreensível, porque ele tem essa preocupação com a filha dele, mas assim, não é o que a gente tá acostumado desse personagem, porque não foi o que eles entregaram pra gente. Apesar de nos quadrinhos ele ser assim, ele ter essa pompa dramática, teatral, nos filmes ele era galhofa mesmo. Se fosse o trio da Disney, ele seria o Pateta, né? Não seria nem o Mickey nem o Donald, seria o Pateta, eu sinto informar aí pra vocês. É isso. Mas é bom ver de novo o Thor, porque significa que a gente vai, de alguma forma ou de outra, ter de novo Thor, Capitão América e Homem de Ferro. Se é que ele vai ser Homem de Ferro em algum momento. Eu vou dizer a minha teoria pessoal agora, já que não tem mais vídeo. Já olhei ali, não tem mais teaser por enquanto. Se tiver outros, talvez eu faça um novo vídeo. Minha teoria pessoal é de que, como vão ser divididos em 2 filmes, acho que já deixaram, entre aspas, claro que o próximo Vingador vão ser 2 filmes. Eu acho que esse primeiro a gente vai ter o Doutor Destino como o Robert Downey Jr., e no final desse filme vai haver uma inversão para o Capitão América. No caso, não o Capitão América... Eu esqueço o nome do Falcão, meu Deus. Enfim, sem ser o novo Capitão América, o Capitão América atual, mas eu digo o Steve Rogers do Capitão América virar o Capitão Hydra, que é o que acontece nos quadrinhos. E aí, nesse primeiro, você tem o Robert Downey Jr. como vilão. E eu acho, não sei porquê, mas essa é a sensação que eu tenho vendo as notícias a respeito. Vai ter essa troca e no segundo você vai ter o Capitão Hydra como vilão. E aí vai fechar meio que numa espécie de... deixar claro quem vão ser as novas caras do universo cinematográfico da Marvel. Porque pelo visto a Disney não vai largar esse osso tão cedo. Então eu acho que vai ser assim. Eles vão dar um final mesmo pra esses personagens. Principalmente pro Capitão América e pro Homem de Ferro. Seja fazendo uma inversão, começando como herói e terminando como vilão, e outro começando como vilão e terminando como herói. Ou em algum momento os dois sendo vilão e aí voltando pra persona, vamos dizer assim, heróica, pra uma batalha final mesmo. E aí eu imagino que talvez seja uma coisa mais pessoal. Tem um quadrinho que eu não vou lembrar agora o nome de cabeça, mas eu vou ver se eu ponho aqui na tela a capa, que eu li uma vez, que foca nesses 3 personagens. E eles ainda estão discutindo, porque tinha algumas feridas abertas entre eles e tal. E tem toda uma discussão entre Thor, Homem de Ferro e Capitão América. Meu Deus, como é o nome desse gibi? Não é trilogia o nome.
É um nome que faz referência a trio. Não vai ser Trindade, porque Trindade é como chamam lá na Marvel, né? Meu Deus, como é o nome desse gibi? Enfim. Foi lançado encadernado aqui no Brasil, inclusive. Eu acho que vai ser algo nesse sentido. Eu acho que de alguma forma eles vão ter um conflito, os três. Alguma coisa vai dar errado e eles vão ter um conflito, não necessariamente de luta, mas um conflito de visões mesmo, parecido com o da Guerra Civil. Só que agora vão ser entre esses três. E é da discussão desses três que a Marvel / Disney vai dar o direcionamento para esses novos filmes. Isso é a minha interpretação. E os X-Men, o que será dos X-Men? Não sei. Não sei como eles vão inserir os X-Men aí. Mas eu acho que uma boa pra animar geral seria Vampira contra Capitã Marvel / Miss Marvel. Eu acho que seria algo que chamaria os fãs antigos dos quadrinhos e deixaria uma intriga pra uma continuação das histórias, tanto dos X-Men quanto dos Vingadores. Porque a primeira grande aparição da Vampira, de certa forma, foi lutando contra os Vingadores. Não foi lutando contra os X-Men, nem foi entrando nos X-Men. Foi lutando contra os Vingadores. E depois o grande ato vilanesco dela é sugar os poderes da Miss Marvel, que era uma Vingadora na época. Então você tem todos os ingredientes nessas histórias que eu citei pra fazer essa passagem de a importância dos Vingadores sendo ameaçada pela importância marginal aí dos X-Men. É isso que eu acho que eles vão fazer de alguma forma, ainda que eles não usem isso que eu falei, mas é isso que eu acho que eles vão tentar fazer. Eu acho que eles tentaram de alguma forma usar os novos Vingadores, esses outros personagens. Estão vendo que desse mato não tá saindo tanto cachorro assim. Do mato sai cachorro ou coelho? Enfim, aquele ditado popular. Não tá indo tão bem. E eles sabem que os X-Men, se bem feito, dá um universo cinematográfico só deles, que vai dar milhões também. Então é daí que eu tiro. E outra coisa, até agora nada do Quarteto Fantástico, que é o principal vilão. São os principais heróis no contexto de Doutor Destino. Então, onde eu quero chegar? Eu vou fazer um vídeo só sobre o Quarteto Fantástico, como ele é meio que pedra base lá do universo Marvel, apesar das pessoas não darem o devido crédito pra franquia. Mas até agora não vimos muito deles, e é isso. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo se você acha que eu viajei muito e o que você tá esperando desses filmes aí. É isso. Obrigado e a gente se fala.